operação eficaz e segura de um navio químico depende do perfeito conhecimento de suas instalações, seus recursos e também de suas limitações. Os nossos navios químicos foram projetados de acordo com o Código de Construção de Navios para transporte de produtos químicos a granel da IMCO e são classificados pelas sociedades classificadoras. Para poder atender aos diversos fretes sem perda de praça, os navios químicos são dotados de grande número de tanques com capacidades variáveis. Para o armazenamento de carga, alguns desses navios possuem, além dos tanques estruturais, cilindros localizados no convés e subdivididos em tanques. Os tanques de fundo duplo e os pique-tanques são usados para lastro. Os tanques de carga podem ser de aço inoxidável ou revestidos internamente com tintas especialmente adequadas ao tipo de produto a ser transportado. As tintas mais usadas são as de epóxi, silicato de zinco e poliuretano. Cada tanque estrutural possui sua própria bomba, rede e tomada de carga. Os tanques de cada cilindro de convés são servidos por uma mesma bomba, rede e tomada de carga. Todas essas bombas são de aço inoxidável e acionadas por motores hidráulicos próprios, supridos por unidades hidráulicas geradoras de pressão localizadas na praça de máquinas. O fluxo de óleo através das bombas em funcionamento não pode ultrapassar a quantidade total de óleo fornecido por essas unidades. Para o caso de ocorrer avaria em uma bomba de carga, o navio possui bombas portáteis que deverão operar em substituição à bomba avariada. A bomba portátil deve ser colocada no tanque através de um agulheiro ou pelo domo, dependendo da localização do posseto, e conectada às redes de pressão e de retorno de óleo hidráulico. As bombas de lastro servem aos tanques de fundo duplo, sendo acionadas também por um motor hidráulico próprio. Essas bombas de lastro estão localizadas na casa de bombas. Para a expansão dos gases, tanto os tanques estruturais quanto os de convés possuem redes independentes, nas quais são instaladas válvulas automáticas de segurança chamadas vácuo-pressão. Estas válvulas abrem todas as vezes que os valores limites de pressão e vácuo são alcançados, evitando assim deformações estruturais ou perdas significativas de carga por evaporação. Durante o carregamento, pode-se abrir as válvulas vácuo-pressão manualmente, a fim de permitir uma saída mais rápida dos gases da carga. Já durante a queima dos tanques, as válvulas vácuo-pressão devem permanecer fechadas. A descarga da rede de expansão deve estar situada a mais de 4 metros acima do convés principal, tendo em sua extremidade uma capuchana com tela de arame. Na rede de expansão de gases, encontramos ainda uma conexão com válvula que permite o retorno de gases para o terminal. A finalidade dessa ligação é enviar para o terminal os gases da carga que não possam ser liberados para a atmosfera. No domo de cada tanque, encontramos uma entrada para gás inerte, uma adaptação para ligação através de uma mangueira com as garrafas de nitrogênio dispostas ao longo do convés. Nessa adaptação também pode ser colocado um manômetro com a finalidade de medir a pressão do gás inerte no interior do tanque. Os tanques estão equipados com serpentinas para aquecimento feitas de aço inoxidável. Nos tanques maiores,
as serpentinas são agrupadas em 2 ou mais circuitos independentes, permitindo que, em caso de avaria em uma secção, o circuito correspondente seja isolado, sem que haja interrupção total do processo de aquecimento. Os tanques estruturais possuem 3 sensores para medição da temperatura em 3 níveis do tanque. Os tanques do convés possuem apenas um sensor. Quando a temperatura ultrapassar os valores máximo e mínimo ajustados para cada produto, um sistema de alarme automático soa no centro de controle de carga, indicando em qual tanque os limites foram ultrapassados. Quando em operação, esse alarme também pode soar na praça de máquinas. E quando em viagem, no passadiço. As válvulas de abertura e fechamento de todos os tanques de carga são hidráulicas e comandadas por controle remoto do centro de controle de carga. Para a medição da ulagem da carga, é utilizada uma boia flutuante que fornece uma indicação visual no local e digital no centro de controle de carga. Os tanques estruturais possuem um sistema de alarme automático visual e sonoro, que é acionado sempre que o nível da carga no tanque atinge as marcas de 2 metros e 1 metro de ulagem. Quando o nível de carga atinge 1 metro de ulagem, a válvula do tanque fecha-se automaticamente. Esse fechamento de emergência atua conectado ao sistema de boias flutuantes. Os tanques de convés possuem, além do alarme a 1 metro de ulagem, um outro independente que soa e fecha a válvula do tanque através de um sistema eletromagnético, sempre que a carga atinge 98% do volume do tanque. Os controles de operação hidráulica e de medição automática referentes às bombas de carga, às válvulas dos tanques, às temperaturas, às ulagens dos tanques de carga, à sondagem dos fundos duplos e aos calados de proa, popa e meia nau, encontram-se no centro de controle de carga. O sistema de ar comprimido do navio é alimentado por compressores de alta e de baixa pressão localizados na praça de máquinas. O ar comprimido usado nas fainas de convés para limpeza dos mangotes e redes, drenagem das redes e funcionamento da bomba pneumática é armazenado em uma ampola própria localizada no convés principal. O gás inerte a bordo dos navios químicos é produzido em uma planta própria especialmente projetada para navios desse tipo. Os gases quentes resultantes da combustão do óleo combustível com o ar são inicialmente resfriados de maneira indireta na câmara de combustão por uma jaqueta imersa em água salgada. O resfriamento principal ocorre depois na torre de resfriamento, onde a temperatura do gás inerte baixa até 1,5 grau centígrado acima da temperatura da água do mar, removendo também as partículas de óxido de enxofre. As gotas de água contidas nesse gás são separadas em 2 etapas. Numa unidade de resfriamento a freon, o gás é resfriado até a temperatura de 4 graus centígrados positivos. A maior parte da água existente é então condensada e drenada. Depois, a água restante é removida por absorção num secador. A pressão no interior da instalação é mantida constante,
para assegurar uma chama e um teor de oxigênio estáveis durante a operação, independente da flutuação de pressão nas canalizações. Essa pressão constante é obtida por meio de válvulas de controle de pressão situadas no final da instalação. Na Foronap, os planos de carga são feitos em terra e enviados via rádio para o navio. Além das precauções usuais com esforços, forças cortantes, estabilidade e calado, o comandante, ao receber o plano de carga, deve verificar cuidadosamente os seguintes pontos. Verificar sempre a lista de compatibilidade da tinta. Não carregar produtos incompatíveis em tanques adjacentes. Consultar a tabela da USCG, United States Coast Guard, para saber quais os grupos de famílias de produtos químicos que são compatíveis. Não se deve colocar cargas que exigem aquecimento em tanques adjacentes a cargas que não podem ser aquecidas. Deve-se verificar sempre se o produto a ser carregado consta da lista de cargas aprovadas para o navio. Antes do navio chegar ao porto de carregamento, todos os tanques que estiverem vazios devem ser limpos. O tipo de limpeza a ser efetuado dependerá do último produto transportado e do produto a ser carregado. Os manuais sobre limpeza de tanques orientam o procedimento a ser seguido. O mais conhecido deles é o Tank Cleaning Guide. Limitações quanto ao tempo disponível para limpeza, número de tanques a serem limpos e outras podem impor a necessidade da adoção de procedimentos mais rápidos do que os indicados pelo guia. Nesses casos, o grau de rigor da limpeza terá que ser determinado pela experiência prática. Por isso, além dos manuais, outras fontes de consulta são as fichas arquivadas a bordo pelos imediatos e que contêm informações baseadas nos seus conhecimentos práticos. A limpeza dos tanques é feita por meio de máquinas de jato rotativo introduzidas no tanque através de agulheiros. A capacidade do tanque determina o número de máquinas a serem utilizadas. Elas são colocadas nos tanques em 3 níveis diferentes, observando-se a ulagem do último produto carregado. Uma máquina extra também pode ser colocada através do domo do tanque.